Aleluia, pronto, já liguei. Meu Deus. Aleluia, estão me ouvindo bem? Amém. Deus é bom em todo tempo, amém? Amém. Sabe, amados, eu já me emocionei nos louvores. Não é aquela coisa do arrepio, me arrupiou aqui. Na experiência Rema, sabe por quê? Porque eu pude perceber, mais uma vez, o quanto Deus é zeloso, amoroso, cuidadoso e tem interesse em nos abraçar, em cuidar de nós, em falar aos nossos corações e fazer com que nós estejamos ajustados e vivamos no centro da vontade dEle para as nossas vidas. E aí quase que eu falei para o Vini, continua aí que está fluindo. A unção pegou, continua. E Deus é bom em todo o tempo, amém? Hoje nós não temos o nosso querido pastor Lucas e a Camila e a sua família conosco aqui. Um tempo de refrigério na vida deles, muito válido, muito lícito. Mas a obra continua, amém? Afinal de contas nós temos o anjo da igreja, mas Jesus é o dono da igreja, amém? E se ele estivesse aqui, nós abraçaríamos. Ele não está, mas a gente continua abraçando. Então pode levantar do seu lugar e cumprimentar o seu irmão. Aleluia. Leandro, sinto lhe informar, mas o pastor Toninho está mais inteirão, mais fitness do que você, viu? Você está mais fitness do que o Leandro. Tá, ó. Sucesso. Amém, amém. Você trouxe sua Bíblia? Amém. Sabe, amados, eu não quero esperar chegar dezembro para depois ter lamentado de não ter vivido tudo aquilo que Deus tinha disponível para mim durante o ano de 2025. Eu quero começar bem, eu quero continuar bem, e eu quero ao final do ano ser surpreendido pela medida da bondade de Deus que me alcançou no final do ano. Então é por isso que nós estamos aqui. Porque nele já está tudo pronto, já está tudo certo. Mas é poderoso porque ele libera a sua palavra. E ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então se prepare porque você vai viver o melhor ano da sua vida, um ano extraordinário. Sabe, existem frases que eu ouço e eu gosto de meditar a respeito. Uma que eu ouvi esses dias foi: todos nós estamos quebrados em uma área e precisamos ser consertados. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Calma, não seja precipitado em falar, nossa, uau, calma. Mas a Bíblia também diz que nós somos um ser trino, um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E a palavra e a vontade de Deus é que nós sejamos irrepreensíveis em todas essas coisas. Que nós devemos entregar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível ao Senhor, como uma oferta agradável. Então existem sentimentos, sensações, a alma, coisas, fragilidades, que a palavra é poderosa para transformar, porque o convite é para que nós venhamos a renovar o nosso entendimento, amém? E provar da boa, agradável e a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, amém? E de igual modo, não tão menos importante, mas em si o corpo também. O corpo, e Deus tem falado constantemente acerca dessas coisas. Sabe, porque se eu como, por exemplo, eu gosto de doce, e se eu como uma fatia de doce, mas eu não consigo resistir à segunda fatia, eu penso que meu domínio próprio está muito baixo.
por ser vencido por uma segunda fatia. Será que eu não consegui me satisfazer na primeira? Então talvez se eu estiver quebrado nisso, Deus deseja me consertar. Mas está tudo bem, Deus é bom em todo tempo, tá? E aí quando foi na terça-feira, eu tenho o costume de dormir orando em línguas, e aí eu acordei com uma frase. E a frase dizia assim, o Espírito Santo falando comigo: eu não estou interessado nas circunstâncias, o meu objetivo é você. E aí eu acordei com aquilo, e aí eu fui para a Bíblia e comecei a estudar a respeito, a ser ministrado a respeito. E aí o Senhor falou: marque isso, escreva isso. Eu falei: tá bom, e eu fiz. E aí depois de ter estudado, eu fui ao trabalho, e daqui a pouco, o nosso pastor, que é um homem de Deus, guiado pelo Espírito, ele me manda mensagem: você está disponível para ministrar na quinta-feira? Eu falei: não só estou, como já tenho a palavra, graças a Deus. Então, eis-me aqui essa noite, amém? Eu vou falar duas histórias, uma do Novo Testamento e uma do Velho Testamento, para a gente embasar isso daí. Sabe por quê? Porque não é sobre a minha experiência ou sobre a sua experiência, é sobre aquilo que a palavra diz. Porque a nossa experiência às vezes pode ser muito boa ou pode ter sido um fracasso, mas a nossa convicção não está baseada na nossa experiência, ela está firmada em Cristo Jesus, na palavra, no Evangelho. É por isso que ela é tão poderosa e segura, é por isso que nós estamos firmados numa rocha inabalável, amém? Mas eu gostaria que você abrisse em Atos 16, por gentileza. Atos 16, no verso 26. Eu gosto muito da história de Paulo. E talvez Deus ministrou isso porque eu estou lendo o livro Em Busca de Paulo. Talvez, né? Mas vamos lá. Atos 16, 26 está escrito assim: de repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Talvez a grande maioria conheça esse versículo e esse contexto, mas talvez alguns não, então eu vou dizer o que ele diz. Paulo, ele estava orando ao Senhor, buscando uma direção da parte de Deus. E ele tinha uma inclinação e falava: eu vou para tal lugar, eu vou para a Ásia, eu vou... E o Espírito Santo não deixava. Até que ele teve uma visão e aparecia um varão e dizia: nós estamos te aguardando, venha para Macedônia. Então ele entendeu isso ser da parte de Deus e ele foi para Macedônia. Quando chegou lá, foi muito bem recebido por uma família, uma vendedora de púrpura chamada Lígia, e ele começou a pregar o Evangelho. E as coisas começaram a acontecer, houve salvação, houve libertação. Só que após uma libertação, existia uma moça que era escrava, ela era prisioneira dos seus donos, que tinham grande lucro com ela, porque um espírito de adivinhação operava sobre a vida dela. E Paulo, indignado com aquilo, depois de alguns dias, expulsou aquele demônio. E como consequência, eles tramaram um plano e prenderam Paulo e Silas, e eles foram para a prisão. E aí eles apanharam e ficaram acorrentados e aos cuidados de um carcereiro. E a Bíblia diz que por volta ou à meia-noite, que é quando a gente imagina que a hora mais escura, a hora mais sombria, onde eles tinham apanhado, estava doendo, mas eles estavam presos, mas eles estavam orando e adorando ao Senhor. E ao fazer isso, a Bíblia fala que as cadeias se romperam, as prisões se abriram, e eles se viram livres disso. Olha que poder extraordinário, olha que poder. Gente, pastor, foi a oração forte que ele fez. Quando você ora, a oração é sempre forte, porque você é filho de Deus e Ele ouve. E ele orou, e estremeceu a cadeia. Os grilhões saíram. Sabe que é interessante que quem tem uma mentalidade de prisioneiro, a primeira coisa que faz quando a porta se abre é fugir? Mas não foi isso que eles fizeram? Tanto é que o carcereiro acordou e ia se matar. E Paulo gritou: ei, não faça isso, estamos todos aqui. Sabe que muitas vezes, quando uma circunstância, uma dificuldade ou algo que nós não programamos
se manifesta, acontece, o nosso primeiro desejo é correr disso ou fazer com que isso suma da nossa frente, a gente quer correr dessa situação, quer correr dessa dificuldade, quer correr desse problema, mas não foi isso que eles fizeram. Eles permaneceram na prisão, mesmo com as portas abertas e não debaixo das algemas. É interessante pensar sobre isso, não é verdade? E sabe que Paulo não ficou preso só dessa vez? Diversas vezes ele foi preso por causa do Evangelho. Só em Roma ele ficou cerca de 2 anos preso. Em Cesareia, ele ficou mais 2 anos preso. Mas em nenhuma das outras ocasiões que Paulo esteve preso, nós temos um relato de que ele orou e as cadeias se abriram. Será que ele parou de orar? Claro que não. Ele fala, eu dou graças porque eu oro mais do que todos vocês. Sabe o que me mostra? É que Paulo não estava baseado nas circunstâncias. A convicção e o propósito e o ser guiado pelo Espírito e estar disposto a não estar na zona do conforto, mas cumprir a vontade de Deus, era muito maior do que todas as circunstâncias que se levantavam contra a vida dele. E lá, preso novamente, mas ele não orou, Deus me tira daqui, Deus faz igual você fez em Atos 16, ele não iria falar que era Atos 16, né? Mas igual você fez quando eu estava com Silas na prisão, eu vou orar mais forte agora, e não estremeceu nada. Puxa vida, será que eu estou orando forte mesmo? Será que é a vontade de Deus? Será que... Essa é a grande questão. O diabo tem enganado tantas pessoas porque elas estão baseando a sua fé e o seu progresso, a sua jornada cristã, firmadas nas circunstâncias. E a gente não foi chamado para viver segundo as circunstâncias, mas para ser guiado pelo Espírito. Sabe que Deus é poderoso para mudar as circunstâncias? Mas mesmo que a circunstância não mude, Deus é poderoso para mudar você. Deus é poderoso para me mudar. E dentro daquele cenário, está Paulo avançando, crescendo, frutificando, cumprindo o propósito do qual ele foi chamado. Vamos para Atos 21, por favor. Eu quero ler essa história com vocês. Vou até abrir aqui. Sabe o que é interessante? Que Paulo, Atos 21, Paulo estava convicto que Deus havia direcionado ele. Ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Por exemplo, eu vou dizer por mim, eu sou do tipo de pessoa que eu não gosto de trânsito, detesto estar no trânsito. E às vezes minhas crianças, que são muitas, elas gostavam de ir no shopping. E quando você vai no shopping, geralmente é difícil. Parece que você combina com outras pessoas e todo mundo quer ir no mesmo dia. É difícil achar uma vaga para estacionar. E aí eu peguei o hábito de orar. Senhor, prepara uma vaga para mim. E aí eu andava e estava lá a minha vaga. Eu andava e estava lá a minha vaga. Sabe, eu fazia isso e eu achava isso maravilhoso, isso é lícito. Mas sabe que depois de ler essa palavra eu comecei a pensar, será que eu não posso orar um outro nível de oração? Não apenas orar para ter uma vaga, mas ao aparecer a vaga, depois eu orar também e falar, Senhor, será que essa vaga é minha? Ou será que tem alguém que tem uma dificuldade de um acesso maior do que o meu? E eu vou ser aquele que vai guardar essa vaga para essa pessoa e vou favorecer a vida dela, porque eu te amo, eu estou disposto a andar 1 milha a mais? Então, às vezes a gente fala, Deus, que hoje o meu dia seja uma bênção. E está tudo bem nisso. Só que aí você sai de casa, alguém te fechou,
ou deu o trânsito, eita, orei, mas acho que eu não orei com muita fé não, olha o trânsito que está. E aí o primeiro que quer passar na sua frente, você fecha porque você tem pressa e quer chegar primeiro. Será que o nosso dia é uma bênção quando tudo acontece como a gente espera? Ou o nosso dia é uma bênção quando a gente é uma bênção na vida das pessoas? Porque se não sai como a gente imaginava, será que a gente vai ficar frustrado? Ou será que a gente, por ser uma bênção, entender que nós nascemos e naquele dia nós vamos ser uma bênção na vida das pessoas, pensando dessa maneira, é impossível no final não ser um sucesso. Porque da primeira forma é as circunstâncias que podem ditar você. Agora, da segunda forma, você entende que você é uma bênção e onde você chega, as circunstâncias mudam e aí não tem como não ser um sucesso. E aí foi isso que Paulo entendeu. Olha o que está lá no verso 3. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul daquela ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegando à cidade de Tiro, onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Eu vou ver lá no verso 11. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: o Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono desse cinto será amarrado, assim pelos judeus, e será entregue nas mãos dos judeus. Quando ouvimos isso, nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém, mas ele respondeu. Olha aqui, um profeta, e não era um profeta do caos, não era um profeta que não era de Deus não. A Bíblia diz que, inspirado pelo Espírito, ele pegou um cinto, e é muito estranho você ver um profeta se amarrando mesmo com um cinto, mas enfim, foi a forma que Deus usou ele. E ele se amarrou e ele disse: assim como eu estou fazendo, vai acontecer com o dono desse cinto. E os irmãos começaram a se compadecer e falando: Paulo, não vá para ser preso, não vá para ser perseguido, não faça isso. E no verso 13 ele diz assim: mas ele respondeu: por que vocês choram assim e me deixam tão tristes? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pela causa do Senhor Jesus Cristo. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Cuidado com as suas orações, porque quando você dizer: Senhor, cumpra a sua vontade em mim, agora aquele que é nascido de Deus, ele diz: Senhor, cumpra a sua vontade em mim. Só que talvez Deus, pela sua bondade e misericórdia, não tenha respondido algumas das nossas orações, porque é só o nosso ego e a nossa própria vontade mesmo, não tem nada a ver com a vontade dele. Mas a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Entende que os irmãos estavam numa boa intenção, zelosos pela vida de Paulo, e dizendo: não vá, chorando. E aí ele diz: por que vocês estão chorando? Eu não estou pronto apenas para ser preso. Eu estou pronto até para morrer por causa do Evangelho. Por quê? Nós olhamos a vida de Paulo e achamos maravilhosa. Sabe por quê? Porque a gente sabe o final, a gente sabe a história inteira. A gente olha quando ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A gente fala: uau, Deus, que eu possa dizer um dia a mesma coisa. Será que existe essa predisposição do nosso coração de viver o propósito também? Para cumprir plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas? Ele se intitula: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Está lá em Efésios, e sabe por que ele se intitula e ele se colocou nesse lugar? Ele diz: eu estou nessa posição em favor de vocês, gentios.
Ele não estava orando: Deus, me tira das prisões, Deus, me tira das cadeias, Deus, faz igual você fez quando estava com Silas, Deus, esse lugar é desconfortável, Deus. Ele orava: Deus, eu sou prisioneiro voluntário, eu estou aqui com o coração rendido e entregue para fazer a sua vontade. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se nós temos duvidado, suspeitado acerca disso, é porque nós não renovamos o nosso entendimento à altura. Por quê? Porque quando eu renovo, eu sei que a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida. A gente vai chegar num bom lugar. Sabe por quê? Porque tem duas coisas que me incomodam. Ah, pastor, você só duas? Eu tenho um monte assim, entendeu? Mas uma que é quando se prega um evangelho, como se fosse viver um evangelho é uma sofrência. É só prova, é só desafio, é só dificuldade. Ei, Jesus já nos fez mais do que vencedor. A grande questão é só a hora que vai se manifestar isso, mas que Ele já nos fez mais do que vencedor, nós já somos nele. E aí é só prova, é só desafio, é só dificuldade, é só não sei o quê. Então, às vezes, a gente quer falar como se o cristão só vivesse debaixo de problemas, dificuldades, desafios. Ei, no mundo tereis aflições, já existiam antes, já estavam aí. Só que nós somos não aqueles que vivem sofrendo por causa dos desafios. Sabe uma coisa que eu tenho aprendido? De quando eu vejo algo e isso fica me deixando indignado, ao invés de eu ficar tentando gerar um senso crítico e ficar só criticando a situação, eu tenho descoberto no Senhor que se Ele me mostrou, é para que eu seja parte da solução. Porque é fácil ficar só criticando. É fácil ficar só apontando, é fácil ficar só dizendo: ah, mais isso, mais aquilo, mais a igreja, mais o trabalho, mais não sei o que, mais isso. Ei, nós somos solucionadores de problemas, não na nossa capacidade, mas a gente carrega o Espírito Santo que nos ensina acerca de todas as coisas. Para que você não pense que eu estou diminuindo o sofrimento, Hebreus 10:32, a Bíblia diz que quando nós fomos iluminados, o nosso entendimento foi iluminado, nós passamos por sofrimentos e perseguições. O autor está dizendo isso. E o significado de sofrimento é patema. Se refere a uma pressão mental ou um sofrimento que afeta a mente. O escritor Rick Renner, meu amigo, em Pedras Preciosas, ele diz assim: quando você se posiciona e está disposto a cumprir a palavra de Deus na sua vida, o diabo vai se levantar com muita fúria e vai tentar te bombardear de diversas formas. E aí é usada essa palavra sofrimento, patema. Ele vai tentar de alguma forma afetar o seu pensamento, afetar a sua alma, vai levantar pessoas para de alguma forma tentar paralisar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. É isso que ele está dizendo. Então vem um bombardeio, o diabo não fica dormindo no ponto, esperando e feliz: nossa, olha, se posicionou, vai cumprir a vontade de Deus. Não, ele vem com um bombardeio sobre a nossa mente. É por isso que a Bíblia nos diz em Filipenses que a nossa responsabilidade é guardar, zelar pelos nossos pensamentos. E pensar em tudo que é verdadeiro, agradável, se há boa fama, se há virtude, nisso ocupai os vossos pensamentos, amém? Então existe a responsabilidade de Deus, Ele nunca falha, mas também existe a minha responsabilidade no processo. E quem quer viver o propósito não se isenta da sua responsabilidade. Tanto é que Paulo até fala assim, porque o diabo mandou um mensageiro de Satanás. Eu tenho para mim que quando fala do espinho da carne, era alguém que ficava constantemente lembrando quem ele era. Sabe, imagina Paulo pregando, e alguém se levanta e fala: você está pregando aí, mas lembra de Estevão quando você consentiu? Aí Paulo ensinando e mandando as cartas, as instruções, inspirados pelo Espírito, e
lembrando, mas olha quando era lá, você era perseguidor da igreja. Olha quando você ia lá e caiu do cavalo. Você não é tão assim também. Diversas e diversas vezes lembrando do seu passado. Talvez seja por isso que ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Mas eu também aprendo. Que tal, em vez de eu ficar apontando os erros dos outros e ser mensageiro de Satanás, eu orar pela vida da pessoa? Para que ficar lembrando dos erros dos outros se Deus diz que já esqueceu? Amém. Agora eu gostaria que você abrisse em Gênesis 15, por favor. Vamos falar sobre Abraão e Sara. Eu corri aqui que o tempo voa. Porque assim, a gente precisa entender. Quando Cristo nos encontrou e nós rendemos a nossa vida dele e tivemos um encontro. Sabe, eu amo a frase de Pedro. Quando ele diz, Senhor, para onde eu irei? Se só você, se só tu tens as palavras de vida eterna. Parafraseando, Pedro estava dizendo, por que eu vou andar perdido como outrora, se hoje eu descobri e você é o caminho? Por que eu vou andar como quem não sabe, quem está perdido, porque antes de Jesus nós estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados? Por que eu vou andar dessa maneira, como eu andava outrora, se agora eu descobri a vida, eu descobri você é o caminho, a verdade e a vida? Então, para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida? Então, nós somos achados em quem? Em Cristo. Nele nós descobrimos quem somos, o que podemos, o que temos. Mas Paulo era perfeito? Não. Paulo errou. Alguém aqui já errou também, não? Mas quantos estão dispostos a dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé? Eu acho que Paulo tinha uma convicção maior durante a jornada para dizer isso, mas tudo bem. Até o final o Senhor nos alcança. Gênesis 15, 4. Põe aí para mim, por favor. Então o Senhor falou de novo e disse, o seu próprio filho será o seu herdeiro, e não seu empregado Eliezer. Põe no 17,4 também. 17,4. Eu faço com você essa aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Deus antes havia falado para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. E Deus fala, eu vou te acrescentar, eu vou te abençoar, eu vou te enriquecer. E ele diz assim, Deus, de que adianta tudo aquilo que o Senhor tem me dado, mas eu não tenho filho e o meu servo será aquele que irá herdar tudo. Aí Deus libera uma palavra e diz, não, você terá um filho. E depois no verso 17, Deus reitera novamente a sua palavra, aonde esse versículo ele fala assim, olha as estrelas, você consegue contar? Olha a areia do mar, tão grande quanto é, e você não consegue numerar, assim será a sua descendência. Eu penso que às vezes Deus reitera, porque Ele sabe que fé vem por ouvir, ou talvez para expulsar a incredulidade que há em nós. Mas de qualquer forma Ele quer nos alcançar, porque Ele é sempre bom, amém? Amém. Mas sabia que entre o verso 15 e o 17 tem o verso 16? É como se fosse um sanduíche. E sabe que não foi Deus que colocou o recheio? Olha o que está lá no verso 16, 16:1. Põe aí, por favor. Sara, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E aí na cabeça dela, ela teve a brilhante ideia de oferecer Agar para deitar com seu marido. E depois dele ter deitado com ela, ela engravidou. E gerou um filho, Ismael. E depois de todo esse processo, Agar começou a esnobar Sarai. E a circunstância, o problema da vida de Sarai passou a ser ver Agar e Ismael.
Mas quem foi que criou esse problema? Sabe que muitas vezes a gente quer dar uma ajudinha para o Senhor, mas a gente nunca está disposto a aguentar as consequências também? Talvez porque a gente não está disposto a esperar o tempo e o modo de todas as coisas? Ou será que a gente está considerando as circunstâncias ou as impossibilidades? Ela olhou para si e disse: eu sou estéril. Talvez Deus não tenha tanto poder o suficiente, então deixa eu ajudar ele, pega a minha serva e faz um filho para você. Deus deu uma palavra. Sabe que Deus não precisa da sua ajudinha, Ele deseja a nossa obediência? Sabe o que isso me mostra? Que existem sim circunstâncias e Deus é poderoso para tirar. Mas no caso deles, Sara teve que olhar e conviver com as circunstâncias. Sabe por quê? Porque Deus não ia dar sumiço e exterminar Agar e Ismael, porque Deus não quebra um princípio para favorecer outro. Então a circunstância estava lá. Quem teria que mudar? Sarai e Abraão. E aí às vezes a gente está medindo as coisas por circunstâncias que a gente mesmo causou, ou elas estão lá. Ao invés de ficar pedindo para mudar as circunstâncias, que tal deixar que Deus mude o nosso coração, o nosso entendimento, nos expomos à palavra e aquelas circunstâncias não têm mais o efeito que tinha outrora sobre a nossa vida. Não nos governe mais. Porque se a gente for pensar, eles já tinham problemas suficientes. Primeiro que ele casou com uma mulher tão bonita, e os cabas estavam tudo de olho na mulher dele. E aí onde ele ia, ele fala que é minha irmã, porque você é bonita demais, vão querer roubar você. Aí ele já tinha um problema do seu sobrinho, Ló, que ele teve que interceder, porque senão ele ia morrer lá em Sodoma e Gomorra. Então ele já tinha que resolver problema familiar. Já tinha um monte de funcionários, já tinha as ovelhas, já tinha tudo, e às vezes tinha seca na terra, e eles brigavam, então já tinha muita coisa para resolver. Já tinha idade, porque estavam ficando velhinhos. Já tinha o ventre de Sara, que era estéril. Então já tinha tanta dificuldade, tantas impossibilidades, mas Deus liberou uma palavra. E a palavra é carregada de poder para mudar toda e qualquer situação, toda e qualquer circunstância. Mas na visão dela, Agar e Ismael eram mais um problema na sua lista. Mas sabe que Deus não mudou todas as circunstâncias e eles viveram a promessa assim mesmo? Aleluia! Porque quando o menino nasceu, eles continuaram velhinhos, de idade avançada. Mas um ventre que era estéril já não era mais, gerou um filho. E Ismael e Agar estavam lá. O que eles fizeram? Receberam novamente a palavra do Senhor. E na sequência diz que eles creram. Ou seja, Deus liberou a palavra, eles se reposicionaram e viveram a promessa de Deus. Porque a palavra de Deus não mudou apenas as circunstâncias, nem todas elas nesse cenário, mas mudou eles. Eles passaram a crer além da circunstância. Porque eles receberam a palavra, eles começaram a caminhar com a palavra, caminhar com Deus. É por isso que Abraão é chamado amigo de Deus. Não enfraqueceu na sua fé, dando graças, porque sabia que aquele que fez a promessa era poderoso para cumprir. Às vezes a gente fala, eu quero fazer o rema, mas enquanto eu não mudar de emprego, enquanto eu não cair o saldo na conta, enquanto eu não ganhar o carro, enquanto eu não fizer o quê, enquanto eu não sei o quê, então você não quer fazer. Porque se você quer fazer, você dá um passo e Deus muda aquilo que precisa mudar.
E aí, às vezes, a gente está tão aprisionado, andando debaixo de condenação. Você não está crendo não, as coisas não mudaram, as coisas não fizeram isso, não aconteceu aquilo que você queria, não aconteceu daquele jeito. Não, tem que falar para o diabo, chega, filho. Chega, a circunstância ainda não mudou, e a circunstância muda, mas uma coisa é certa, eu tenho mudado, porque eu tenho recebido a palavra. É o efeito que a palavra está fazendo em mim e em você. Porque ela é maior do que toda e qualquer circunstância. Porque faz sentido a circunstância mudar e a gente continuar quebrado? Aí a circunstância vem de novo, a gente está quebrado de novo. Agora, quando nós somos mudados pela palavra, não é a circunstância que determina, não é ela que me governa, não é ela que dita a minha alegria, não é ela que dita a minha paz, é porque a palavra está em mim, então a circunstância tem que se dobrar. Aleluia! Agora, uma coisa que é muito verdade. Entenda, Sarai errou. E teve uma ideia que não foi nada brilhante. Só que eles oram e se reposicionam no Senhor. E Deus envia um anjo e conversa com Agar e com Ismael. E faz uma promessa. Que eles seriam uma grande nação também. Então Deus reposiciona eles. Eles vivem a promessa. Porque Deus é sempre bom. A gente precisa entender que Deus é sempre bom, mas também nos chama para viver uma vida de responsabilidade. A gente não pode viver uma vida, por causa da graça, uma vida irresponsável, achando que as nossas consequências, as nossas escolhas não vão gerar consequências, ou que o pecado não tem um salário. Então Deus é poderoso para nos reposicionar. Errou, se arrepende e continua a jornada. E aí você, por causa da palavra, talvez algumas escolhas, você vai ter que aprender a lidar com aquele cenário. Foi o que aconteceu com eles dentro daquilo. Só que isso não afetava mais, e eles avançaram e romperam, e Abraão está na galeria da fé, é o pai da fé. Então uma coisa é certa, não viva debaixo de condenação. Porque houve uma má escolha, porque houve um erro do passado, porque houve um desvio na rota, não viva debaixo de condenação. Deus é poderoso para mudar a nós, mudar a circunstância, nos reposicionar e fazer com que a gente viva na plenitude aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas de igual modo eu também não posso viver uma vida leviana e irresponsável. Por causa da graça está tudo aí, qualquer escolha, qualquer jeito, qualquer vai e vamos ver o que vai dar. Não é desse jeito que funciona. Ele cumpriu a lei, ele cumpriu os mandamentos, para deixar um mandamento, o amor. E o primeiro mandamento é amar Ele sobre todas as coisas. Se eu amo, eu não vivo de qualquer jeito. Se eu amo, eu honro, eu respeito, eu adoro, eu entrego, eu confio. Mesmo que talvez quebrado, não pleno em uma área, mas Ele é poderoso para me restaurar onde eu não estou perfeito, porque Ele é poderoso, me ama, e porque eu amo, Ele vem com socorro sobre a minha vida. Então não estou dizendo sobre homens perfeitos. Paulo perfeito, Abraão perfeito. Mas eles amaram aquele que é perfeito. E porque eles amaram aquele que era perfeito, eles eram aperfeiçoados. Sabe que eu já vi pessoas dizendo assim, olha lá fulano, fez rema e agiu daquele jeito, por isso que eu não fiz. Pois é, a pessoa errou, mas pelo menos ela teve o coração humilde o suficiente de dizer, eu preciso aprender. E quem não fez, que não chegou nem nesse lugar ainda? E eu não estou dizendo quem não fez porque não fez. Eu estou dizendo quem não fez e critica quem fez. Tantas pessoas com senso crítico hoje em dia gastam tanto tempo criticando os outros, talvez seja por isso que não faz nada relevante na vida.
Talvez seja por isso que não produz ou não faz aquilo que foi chamado. Ei, não gira em torno do nosso umbigo. O centro é Cristo. O centro é Cristo, é tudo por causa dele. Sabe por que a gente recebe as coisas pela fé? Para que a gente não se vanglorie de nada, porque tudo provém dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, não há mudança, não há sombra de variação. Para que a gente não venha se vangloriar de alguma coisa. O que eu tenho de melhor na minha vida é Jesus Cristo. E isso é o suficiente, mais do que suficiente. Porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Sabe que você e eu, nós fomos mais favorecidos do que merecíamos? Em Cristo Jesus. Nós já somos abençoados. O Espírito da verdade habita em nós. Existem inúmeras promessas dele sobre a nossa vida. Mas existe uma circunstância, uma batalha, uma coisa que se levanta. Deus continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Um exemplo bem simples aqui. Vou chamar a perninha cruzada aqui, Leandro. Vem cá, Mateus, por favor. Vem aqui, pode subir aqui, por favor. Fica aqui, Mateus, desse lado, por favor. Não, vamos para cá, aí não dá para ver lá isso. Aqui, ó. Um exemplo bem prático. Não, você vai ser aqui, pronto. Deus, você aqui, você vai ser o inimigo. É só uma ilustração, amém? Deus vem para Paulo e libera a sua palavra. Ele agarra aquela palavra, isso se torna tão verdade para ele, que ele diz assim, começa a testemunhar: eu não só estou pronto a ser preso, como estou disposto a morrer por causa do Evangelho. Deus vem para Abraão e faz uma promessa: eu te farei pai de multidões. Depois o mesmo Deus vem e fala: me dá uma oferta de amor, me dá uma oferta, um sacrifício de amor, me entrega o seu filho a quem você tanto ama. Abraão amava tanto a Deus que ele não deixou que a bênção ocupasse o lugar do abençoador. Abraão, nessa jornada, mesmo errando, ele aprendeu o caráter de Deus, ele se tornou amigo de Deus, que aquilo que ele havia recebido de Deus jamais poderia tomar o lugar no coração dele. E ele estava disposto até sacrificar, ou seja, morrer o seu filho, mas ele iria continuar amando a Deus e honrando a Deus, amém? O que Deus liberou para eles? Uma palavra. Eles pegaram isso se tornou a verdade da vida deles. É por isso que não é jargão quando a gente diz uma palavra vida de Deus, ela pode mudar a sua vida e o seu ministério para sempre. Só que quando alguém se posiciona e pega essa palavra, do outro lado está o inimigo. E ele é opositor. Ele vai tentar impedir com que essa palavra se cumpra na sua vida. E quando ela se cumpre? Quando ela começa a fazer parte de quem você é. Ela começa a gerar raízes e vida dentro de você. É quando ela cai no bom solo do seu coração e não são as circunstâncias que ditam mais, mas a palavra está em mim. O que está fora pode chover, pode acontecer, pode não mudar, mas a palavra está em mim, então eu permaneço nela, eu não saio nesse lugar e Deus vai me alcançar onde eu estou. Deus deu a palavra. Aí o inimigo vem e lança medo. Vamos mandar isso, pronto. Ele lança medo. Não vai acontecer. Não vai acontecer na sua vida. Lança sofismas, lança pensamentos. Pode acontecer com qualquer pessoa, menos com você. Isso não vai se cumprir. Olha a sua dificuldade. Olha o seu ventre. Olha os inimigos, olha as oposições, olha a família onde você veio, olha o seu erro, olha o seu passado, olha isso. E ele vai lançando essas setas para que venha medo, porque no lugar de medo, a fé não fica operante.
Agora, o que nós precisamos entender? Cada um dá o que tem. Deus deu o quê? O diabo deu o quê? Deus tem o quê? A palavra. O diabo tem o quê? Medo. Então, quando você pega a palavra, não é você que está com medo, é o diabo que está se tremendo, morrendo de medo, porque você se reposicionou na palavra. É ele que está perdido e não sabe, e agora, o que vai ser? Ele vai começar a destruir as minhas obras, ele não vai andar mais pelos sentimentos, ele não vai andar mais pela circunstância, ele está perdido. Por quê? Porque o que ele tem é medo, mas você tem a palavra. Obrigado. Obrigado, viu? Uma salva de palmas para esses. É por isso que Deus disse para Josué ser forte e corajoso. Porque se a coragem se baseasse no esforço dele, seria extremamente cansativo, seria extremamente frustrante. Mas por quê? Porque Deus liberou uma palavra para Josué. Josué, firmado nessa palavra, se você meditar nela de dia e de noite, você vai fazer o seu caminho ser bem sucedido. Então ele não estava pautado na sua própria força, mas no poder que a palavra tem, no poder que a palavra carrega. A palavra carrega poder, ela traz cura, ela traz libertação, ela traz provisão, ela traz o avanço, ela é repleta para produzir na nossa vida tudo aquilo que Deus já liberou a nosso respeito. Abre lá em Salmos 23, por favor. Pronto, vou acabar no tempo, que sucesso. Salmo 23, verso 5. Na oração, na outra quarta-feira, nós falamos sobre isso. Saltou no meu coração. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Sabe, amados, Abraão e Paula, e tantos outros homens e mulheres de Deus, como diz lá em Hebreus, com tantos testemunhos que estão empilhados de coisas extraordinárias que Deus fez para eles e através da vida deles, para que a gente não venha duvidar de que Deus é poderoso para fazer. Agora, preparas uma mesa para mim, à vista dos meus inimigos. Sabe que a vista é uma coisa e acesso é outra? Sabe que muitas vezes as circunstâncias podem estar à vista, mas ela não precisa estar no acesso? Sabe que muitas vezes você pode olhar a situação e a circunstância, e ela está à sua vista, ela não ter mudado, mas ela não precisa ter acesso à sua mente e ao seu coração, porque você está à mesa com aquele que resolve todas as coisas. Ele nos convidou para esse banquete, Ele nos convidou para esse lugar de intimidade e comunhão, Ele nos convidou para esse lugar de relacionamento, Ele nos fez a sua justiça, e nós temos livre acesso ao trono da graça, mas a Bíblia diz que é de uma forma confiadamente, e se nós não temos confiança, nós não desfrutamos aquilo que nos foi dado gratuitamente no amado.
Confiança não é o quanto eu sou bom. A minha confiança está baseada no quanto Ele é bom, o quanto Ele me ama, o quanto Ele me justificou, e aí porque eu recebo a sua palavra, eu vou ser diligente para andar à altura do lugar que Ele já me chamou. Mas se eu erro, eu encontro um sumo sacerdote, que foi tentado sem pecar. Nós precisamos entender que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, mas não foi o Espírito Santo que tentou ele, quem tentou foi o diabo. Isso me mostra que mesmo quando nós estamos guiados pelo Espírito, não me isenta de desafios, de dificuldades, e não é Deus que está me tentando ou ocasionando isso. No mundo tereis aflições, mas eu preciso permanecer nesse lugar de confiança. Não é a circunstância, não é a situação, não é o cenário, não é o que está à vista, é quem está comigo e eu estou assentado na mesa. Paulo entendeu isso, Abraão entendeu isso, nós estamos entendendo isso. Pastor, mas ainda não mudou. Mas eu estou mudando por causa da palavra. Eu estou crescendo por causa da palavra, eu estou sendo forjado, eu estou sendo aprimorado. Eu não sei se você percebe, mas a unção está como um refrigério, como um bálsamo. Ei, a gente não vive de frustração, dos erros dos passados, das escolhas, a gente não vive aprisionado ao passado. A gente não vive refém, não pode viver refém desse lugar. Ele já decidiu quem nós somos nele. Ei, você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você nasceu para brilhar, você é mais do que vencedor, você é justiça de Deus, você é sarado, você é próspero, você é justificado, você é abençoado, você é redimido, você é amado. Ele mandou anjos ministradores para te guardar, para te favorecer. Onde você entra, você é bem sucedido. E o que é a circunstância então? O que são os desafios? O que são as mentiras do diabo? O medo que ele tenta lançar contra as nossas vidas, para tentar nos paralisar. Quem está com medo é ele. Você é forte e corajoso. Você é forte e corajoso. Você vai cumprir o plano de Deus para a sua vida. Você vai correr a carreira. Você vai cumprir o propósito. Você vai viver na plenitude aquilo que Deus tem para você. Isso não é palavra de autoajuda. É o evangelho liberado e ele é carregado de poder. Ele cria, Ele transforma, Ele muda, Ele faz, Ele te ensina, Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te sustenta. Ele nos prove de todas as coisas. Aí eu vou encerrar com isso. Eles se agarraram à palavra. Quem é a palavra? Jesus. Amém? Ai, Jesus, me ajuda. Vamos lá. Você ama mais Jesus ou o seu celular? Responde para você mesmo, para ficar mais bonito, tá bom? E com quem você passa mais tempo? Quando você se esquece,
de Jesus ou do celular? Qual você fica mais preocupado quando você não sente ele? E fala, meu Deus, minha vida toda está ali. É em Jesus, né, que a gente fala, minha vida toda está ali. As pessoas que você mora na sua casa, você sabe o que a sua esposa mais gosta? O lugar que ela gosta de passear? Você sabe qual é o sonho dela? O maior sonho dela agora, o desejo do coração dela? Eu vou falar, por exemplo, do meu filho, o mais novo. Não vou nem numerar aqui para você não ficar, ó. O Miguel. Eu sei quando ele está com fome. Eu sei quando chega a hora do sono. Eu sei quando ele está fazendo manha. A primeira palavra dele foi papai, glória a Deus. Eu sei que ele gosta de Danone, arroz e feijão, come, bate bem. Eu sei que, diferente dos outros, ele demorou mais para andar. Eu sei naquilo que eu favoreci dele andar, mas aquilo que eu atrapalhei, dificultei ele de andar. Sabe por que eu sei dessas coisas? E eu poderia falar muito mais. Porque eu passo tempo com ele. Você sabe do que Jesus gosta? Você sabe o que Jesus está pensando agora? Ou será que a gente está só na mesma casa? E as distrações, a correria, o cotidiano, o dia a dia, tem nos roubado de conhecer o seu coração. Porque sabe quando eu mostro que eu amo? Quando eu invisto um tempo, quando eu me importo. A Bíblia diz isso. Se você diz que ama o seu irmão que você vê, mas não tem evidências suficientes para isso, você está sendo mentiroso. Então nem adianta falar que você me ama. Sabe por quê? Porque no amor existem evidências. E a gente fala, eu quero dizer, combati o bom combate, guardei a fé, completei a minha carreira. Mas eu não quero esperar o final da minha vida apenas para dizer essa frase. Eu quero que a minha vida seja uma vida de evidências de quem ama Jesus. Mesmo em meio às minhas imperfeições, mesmo em meio às minhas frustrações, mesmo em meio aos erros, se Ele fez na vida de Paulo, se Ele fez na vida de Abraão, Ele é poderoso para fazer na minha vida também. Pronto, encerro com isso. Eu sei que eu estou diante de um povo que ama Jesus. E a gente vai aumentar nessa medida desse amor e dessa intensidade. A gente vai aumentar na medida dessa consagração, dessa consciência da presença. A gente vai aumentar na medida dessa rendição, dessa entrega, dessa adoração. Se você quiser, você pode levantar as suas mãos agora e fazer uma oração para Ele. Rababaceda frai. Gesture vai. Sombro passiden vas. Sidiam bro propocidian da raquete va para mais. Sino proboscidian da soda brossidia mama side de le prima mama na soda roche de prima mama na cena. Jesus nos ama
Ele se entregou por nós. Se você ainda crê nele, mas não fez dele Senhor e Salvador da sua vida, é Ele mesmo que te convence, é Ele mesmo que fala e ministra ao seu coração. Isso está mexendo com você, e você precisa dar uma resposta sobre isso. E a resposta é: eu entrego a minha vida para Jesus. Então nós vamos te ajudar nisso. Se você está nessa noite aqui e ainda não fez essa oração, entregando a sua vida ao senhorio de Jesus, faça uma cena assim com a sua mão, por gentileza, para que eu possa te conhecer. Pode se colocar em pé, por gentileza. Se coloque em pé. Ou se você se afastou, se desviou, por algum motivo, e deseja retornar aos caminhos, se acertar, se reconciliar, se acertar com o Senhor, assim como Pedro disse: para onde eu vou andar perdido novamente, se só você é o caminho? Vem aqui na frente também, que nós vamos orar por você.